Será que o Bitcoin encontrou o fundo da tendência? Será que agora é o momento bom para comprar, vender? E o que você deve fazer com seus altcoins? Estou seguro nesse momento. Eu sei que você tem várias perguntas e por isso que a gente vai tentar solucionar todas elas agora, entender o que está acontecendo nesse mercado e por que essa chance que você pode estar tendo de realmente encontrar o fundo do mercado. Então a gente vai entender tudo agora. Primeiro de tudo, a gente tem o Bitcoin aqui caindo 2% hoje, nessa quarta-feira, enquanto o S&P 500 também faz uma retração, mas eu preciso colocar vocês numa posição de consciência que, nesse exato momento, o Bitcoin teve uma queda muito forte e o S&P 500, você pode fazer uma comparação, não acompanhou. Enquanto o Bitcoin estava derretendo por motivos próprios do próprio mercado, o S&P 500 estava mantendo sua tendência de alta. Até aí, beleza. Outro detalhe importante, antes da gente pegar mais a fundo, temos o DXY aqui fazendo um padrão de queda, ou seja, a bolsa subindo acabou acompanhando com o dólar, a força do dólar, o DXY caindo. Nesse momento a gente está vendo ou tendo um momento muito propício para os mercados pumparem muito. E como fala esse gráfico, as maiores altas que a gente já teve no Bitcoin foi nos momentos de maior fraqueza do dólar, ou seja, do DXY. Então, quando o dólar ele perde seu valor, ele perde a sua força, a gente tem esse dinheiro teria que ir para, ou na verdade teria que ser transplantado para qualquer outro mercado, porque o dólar não está com força nenhuma, ou seja, não tem retorno. Então as pessoas buscam os mercados voláteis. Bitcoin é um mercado, criptomoedas no geral, né? A gente tem a bolsa também e é isso que está acontecendo agora. O dólar perde valor, as bolsas sobem e o Bitcoin teoricamente era para ele subir também e agora não está subindo, ele caiu por motivos próprios que a gente já conversou. Agora é o seguinte, dentro disso aqui a gente tem que prestar muita atenção. Eu conversei com vocês no último vídeo falando o seguinte, a gente estava tendo muitas altcoins caindo, mesmo assim algumas estavam mantendo um padrão de alta. Então eu preciso deixar vocês cientes que olha isso aqui, tá? A gente fez um fundo lá embaixo, por exemplo, em uma moeda e ela ainda está se mantendo em tendência de alta. Agora se você for em outras moedas, como a Matic, por exemplo, também temos tendência de alta. Atom, tendência de alta. Agora, se você for buscar outras moedas, vamos pegar um exemplo aqui maravilhoso, temos a Cardano, olha isso aqui, a gente não tem tendência de alta. Então, nesse momento, a gente está chegando no ponto máximo dessa queda, com certeza, levando as altcoins a caírem muito. Se você for pegar uma régua aqui e ver o tamanho, a dimensão dessa queda, você vai ver que a gente já caiu 90% pelo menos na Cardano. Se você for buscar outras moedas aqui, você vai ver que tem moeda desvalorizando na casa dos 99%, que é, cara, é triste. Agora com isso aqui a gente precisa olhar outras coisas. Seria um momento bom para a gente comprar nesse momento e por isso que tem esse gráfico. É uma comparação entre a tendência de 2020, 2022 e a tendência de 2014, 2016. A gente tem algumas considerações para fazer no meio dessa queda, porque as quedas acontecem assim, não é nada programado. A gente tem acontecimentos como a quebra da FTX, por exemplo, causou uma queda muito forte no mercado. A gente teve a China banindo o Bitcoin, teve uma queda forte no mercado. Então a gente tem várias coisas ajudando o mercado a seguir o seu rumo, o seu ciclo. Dentro desse ciclo que a gente está vendo agora, a gente acabou de ter o segundo crash. O primeiro foi por conta ali da taxa de juros que acabou colocando medo gigante no mercado com a soma da guerra na Ucrânia e agora a gente está vendo o FTX ajudando numa segunda queda e afundando cada vez mais o suporte que nós temos nos últimos anos do Bitcoin. Agora com isso aqui, a gente vai fazer uma comparação com 2014 e 2016. A gente teve outros dois acontecimentos que acabaram formando o fundo da tendência, ou seja, praticamente um fundo duplo, dois acontecimentos que acabaram formando dois fundos importantes. Então isso aqui a gente precisa considerar isso tudo a ponto de, se antes a gente já estava de certa forma otimista com o fundo sendo formado ali em 18 mil dólares, 17 mil dólares, nesse exato momento a gente pode ainda ficar mais otimista ainda com o Bitcoin caindo na casa dos 16 mil e no ponto mínimo que ele chegou, 15.500 dólares, tá? Isso aqui é um valor que eu vou ser sincero para vocês, é sensacional visto o retorno que a gente pode ter se a gente conseguir recuperar o topo histórico, que eu não acredito que em alguns anos a gente vá chegar no valor de 70 mil dólares no Bitcoin novamente, tá? Que daria um retorno de 300% para você ver um ativo valendo 15 mil dólares que chegou a valer de 70 mil. Dentro disso aqui,
As altcoins, esse é um momento importante para você comprar? Óbvio para você comprar? Não. Cuidado com as altcoins, muitas estão em tendência de alta ainda, outras em tendência de baixa. A gente tem que ter o cuidado redobrado agora, porque essas de tendência de baixa podem simplesmente desaparecer do mercado. Não vou dar um exemplo óbvio aqui, Solana está sofrendo bastante, a gente já viu isso aqui, e com isso aqui a gente precisa se atentar no seguinte: pode não recuperar toda essa alta novamente, os projetos costumam ser apagados em fortes quedas, e eu acredito que essa queda que a gente está tendo agora pode ser uma seleção natural das altcoins, tirando as que não prestam no mercado e deixando só as fortes. A gente tem vários projetos se mantendo de uma forma interessantíssima, mas de qualquer forma a gente precisa olhar tudo que está acontecendo e olhar tanto a parte do risco quanto a oportunidade. Tudo está sendo acompanhado. O risco vai junto com a oportunidade, mas você tem que saber filtrar os projetos que estão sendo apagados e não vá achando que, nossa, tá preço de banana, eu vou comprar, porque o futuro é completamente incerto, visto tudo que a gente já viu. E o principal que eu falo sempre com vocês, as altcoins, olhem o background delas, olhem o histórico. Já teve muito problema, já teve várias falhas na rede. Solana, eu já falei com vocês tempos atrás que a gente já tinha vários problemas na rede, interrupções. Isso não era legal, a gente queria uma rede fluida. E o que aconteceu, cara? Eu falei, não vou investir mais nessa moeda, e o rumo dela foi só para baixo com esse acontecimento da FTX. Com isso aqui, no Bitcoin a gente está tendo uma coisa ótima acontecendo, que é clássico depois de toda queda. Nesse momento eu tô completamente fora do mercado, tá esperando uma oportunidade, um padrão gráfico aparecer. E o que que tá acontecendo? A gente teve uma queda muito forte lá atrás e uma segunda queda agora que, em termos de dimensão, a gente não foi tão longe assim. Essa queda tá bem tranquila e eu vou falar com vocês. Diante do que aconteceu, o mercado se segurou excelentemente. Não sei se essa palavra existe, mas cara, foi excelente a forma que o mercado lidou. Teve queda? Cara, teve caos, sim, mas de uma forma geral tá ótimo o comportamento e a quantidade de tranco que o Bitcoin segurou, podendo derreter, tá? Então considere essa situação ótima até o momento. Agora é o seguinte, depois a gente tem uma queda, a gente tem que esperar algum padrão gráfico aparecer pra gente entender e compreender o comportamento do mercado pós o movimento de queda, porque não tem como você chegar aqui nesse momento e falar que vai dar um repique para cima ou se vai dar uma afundada mais ainda. A gente precisa simplesmente esperar o mercado começar a ficar mais consciente, não perturbado quando a gente tem queda, todo mundo vai na emoção, no desespero. E a gente tem que evitar entrar nesses momentos, porque a análise gráfica, quando tem muito desespero, a gente, cara, você já sabe a loucura que fica isso aqui. Só que se a gente for jogar para o gráfico de 4 horas do Bitcoin, vamos perceber que logo depois dessa queda, a gente está tendo uma formação de um triângulo simétrico, tá? Esse triângulo simétrico, ele mostra indefinição, isso é clássico depois de vários movimentos grandes. O mercado faz um movimento grande e como as pessoas ficam nesse mesmo lema que eu fico aqui, praticamente esperar um movimento propício do mercado para você agir, cara, o mercado vai ficar fazendo padrão lateral. Então com isso aqui a gente está tendo um padrão simétrico e o mercado já está respeitando. Eu postei lá no meu Instagram, se você não me segue lá, @DougTadeu, eu coloquei uma caixinha de pergunta lá para você me perguntar, fica à vontade para ir lá perguntar qualquer coisa, olha eu travando aqui. E não esquece de me seguir, tá? Então olha só, o que a gente está tendo aqui? Primeiro de tudo, o mercado hoje já deu uma segurada nessa linha de tendência, então a gente tem uma referência gráfica aqui, e o importante agora não é saber para onde ele vai, e sim como que ele vai se comportar daqui para frente com o S&P 500 e o DXY. Parece que eu falei a mesma coisa, mas não é. Primeiro, muita gente está esperando que a partir desse momento o negócio vai começar a subir infinitamente, ou ele vai direto para os 14 mil dólares, 10 mil dólares, como tem gente cantando aí. O segredo aqui é a gente entender que a correlação que a gente tinha com S&P 500 foi embora aparentemente, tá? Depois que a gente teve essa queda muito forte, a correlação que a gente está tendo DXY foi totalmente quebrada. Então aos poucos a gente vai retomando esse rumo e esse papo aí de alta de juros até ficou em segundo plano com todo esse caos para você ver como o mercado muda suas prioridades. Mas o importante é que nós estamos entrando daqui a pouco em 2023. Eu acredito que 2023 pode ser um ano que a gente já tenha formado aí um fundo da tendência. Então esse aqui pode ser um fundo, a gente pode subir novamente e voltar para aquele range lateral. Reforço vocês que numa região, numa vista mais macro no mercado, a gente ainda tem um range gigante em cima e algumas paredes para a gente romper e voltar a subir. Então não vá achando que isso aqui vai ser mamão com açúcar para a gente voltar a subir de uma forma colossal. A gente precisa ter calma e
depois da formação do fundo que o Bitcoin ele geralmente faz, ele busca uma lateralidade acima. Então você pode perceber que ele, depois que ele faz uma alta, ele tende a fazer um período lateral e depois seguir o seu rumo. Mas depois da formação de fundo, é clássico o mercado dar um respiro e deixar bem distante esse fundo marcado. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Se esse realmente for o fundo do mercado, a tendência dele é nos próximos dias escolher uma definição, tanto romper esse triângulo simétrico para cima e afastar cada vez mais dessa zona perigosa que ele está criando aqui. De zona que eu digo de quê, né? Se esse foi o fundo máximo, se ele passar isso aqui, cara, passar e perder os 15.500, a gente pode esperar 10 mil. 14 mil dólares sem problema, né? Porque ele já vai perder o fundo, a gente nem tem mais rumo agora, depois é só derretimento. Então o mercado vai tender a se afastar cada vez mais dessa zona e deixar o mercado mais confortável para agir numa lateralidade, assim como a gente fez, tá? Nesses últimos dias. Você pode notar que depois que o mercado buscou essa zona dos 17 mil dólares lá atrás, bem nesse ponto, você vai perceber que logo depois o mercado ficou distante dessa zona, deixando completamente todo mundo confortável, a gente está distante, e logo depois, pum, vem queda. Só que ao mesmo tempo, ele entrega uma queda, mas não busca aquela zona, e por conta agora de um acontecimento externo e forte que a gente teve, tá? Uma quebra de reputação no mercado, a gente voltou a revisitar esses níveis baixos, que eu acredito que se a gente não tivesse o acontecimento dessa forma, a gente ia manter esse padrão lateral brincando nesses ranges até iniciar o ciclo ano que vem. Acredito que até o final do ano que vem a gente possa dar indícios do início de uma nova bull run. E o principal, tá? O pessoal tá desistindo, eu vou deixar isso para outro momento para falar sobre essa oportunidade que a gente está tendo, e sim, pode ser uma oportunidade, não estou falando para você comprar, isso não é uma recomendação de investimento de forma alguma, mas a relação risco-retorno que esse preço atual do mercado entrega em algumas altcoins, se você for bem seletivo, bem estudioso, entender o que você está olhando e estudando de fato, você pode tirar um retorno, uma oportunidade gigante aí nas suas mãos, coisas que entregam e constroem milionários ao longo do tempo, tá? Então, esse foi o principal que eu queria falar com vocês. Deixa o seu like se esse vídeo foi bacana para você. Foi uma coisa mais improvisada que eu precisava entregar uma análise para vocês do que tá acontecendo e ficou tudo bem claro. No mais, tamo junto, forte abraço, se inscreve nesse canal se você tá me vendo aqui pela primeira vez, que você não vai se arrepender. Tamo junto, forte abraço e é nóis.